Olá pessoal, eu sou a professora Thaís Drabic e estou aqui para dar algumas aulas de matemática para vocês. Vocês estavam com saudades da matemática? Então vamos para a aula de hoje. Hoje o que nós vamos ver é pesquisa. Poxa professora, mas o que pesquisa tem a ver com matemática? Nossa, muita coisa! A matemática trabalha com os números. E nas pesquisas a gente vê muitos números, mas antes de chegar nos números, a gente tem que encontrar esses resultados, tá? Então, vamos pensar que tipos de pesquisa a gente pode fazer. Vocês já devem ter pensado, eu vou na internet e vou fazer uma pesquisa sobre números, vou fazer uma pesquisa sobre algum assunto que me interesse. Mas será que é só na internet que estão os resultados, as informações que a gente quer? Será que as pessoas à nossa volta, os nossos amigos, os nossos parentes também não têm informações que a gente pode querer? Por exemplo, você sabe a idade das pessoas que moram na sua casa? Pode ser que você não saiba a idade de todas as pessoas, pode ser que você não saiba a idade da vovó ou não saiba a idade do titio. Como que você vai descobrir isso? Você vai perguntar para eles. E quando você estiver perguntando, você vai estar fazendo uma pesquisa. Então agora nós vamos para o nosso livro para ver o que ele vai apresentar sobre pesquisa. Essas são as páginas 72 e 73 do seu livro. Além do livro hoje, nós vamos precisar também de lápis, borracha e seria interessante você ter também ou o seu caderno ou folhas em branco para você fazer anotações. Olhem a página do nosso livro. O que a menina está perguntando? Eu quero ser nadadora profissional quando eu crescer. Nossa, gente, que coisa bacana! Eu também gostaria de ser nadadora profissional. E vocês, o que querem ser? Veja, ela está com vários amiguinhos ali na praia. Vamos ver o que cada um está pensando? Essa menina aqui está pensando que ela está vestida, imaginando ela mesma vestida. Olhem, tem um estetoscópio pendurado no pescoço, tem uma prancheta. O que será que isso representa? Provavelmente ela quer ser médica, doutora, alguma profissão relacionada a esse tipo de roupa. O menininho com uma bola está pensando nele maior, mais velho, com uma bola na mão. Só que vejam que a bola é outra bola, é uma bola de basquete. E vejam, a roupa dele parece mesmo de um jogador de basquete. Então, provavelmente, essa criança quer ser jogadora de basquete. A outra menininha que está sentada ali, ela está com um capacete na cabeça, provavelmente ela quer ser motociclista ou alguma profissão que use um capacete. Mas vocês viram que todos os balões que mostram como pensamento, essas crianças ainda não contaram para a amiguinha o que eles querem ser. Como que ela vai fazer para saber o que os amigos querem ser? Fazendo perguntas. Então, vamos ver como ela pode fazer essa pesquisa com os amigos para saber o que eles querem ser quando crescerem, de uma forma que ela tenha todas as informações. Na página seguinte do livro, você vai ver aqui, neste capítulo você vai estudar pesquisas, gráficos e tabelas. Vamos para a nossa conversa. A menina com a boia fez uma pergunta estilo pesquisa. Você já realizou uma pesquisa com seus amigos? O que mais que você poderia perguntar para os seus amigos, além da profissão que eles querem ter quando crescerem? Você pode perguntar a data de aniversário, você pode perguntar a idade, vários gostos, como que tipo de filme você gosta. Tem várias perguntas que você pode fazer para os seus amigos para saber mais sobre eles.
E também não é só para os amigos, você pode fazer perguntas para os adultos. Para essas informações serem úteis para você, você tem que saber também como registrar depois essas informações de forma que você possa acessá-las facilmente. Tá. Então, a nossa próxima pergunta é: como podemos registrar as opiniões das crianças e depois apresentar esses resultados de forma organizada? Como que você faria esse registro? Você faria um desenho? Você anotaria no papel? Você anotaria o nome de cada um com a informação do lado? E se tivesse vários com a mesma informação, você poderia juntar essas informações? Então, podemos escrever ali maneiras de organizar a informação. Eu vou colocar aqui algumas sugestões. Uma das maneiras que vocês podem registrar as informações de uma pesquisa é por meio de uma lista. Essa é uma das maneiras que você pode fazer. Então, por exemplo, você coloca o nome do seu amiguinho, por exemplo, o Pedro quer ser engenheiro, a Marina quer ser atleta, a Júlia também quer ser atleta. E você pode ir montando uma lista, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui. A Júlia quer ser atleta. O Pedro, eu conversei com o Pedro lá e descobri que ele quer ser engenheiro. Assim eu registro as informações de todos os meus amigos. Mas essa não é a única maneira de fazer. Será que vocês já pensaram aí em outro jeito de registrar? Outra maneira que eu posso registrar é por meio de um texto. Aí você pode escrever na forma de frases. Por exemplo, a Júlia quer ser atleta quando crescer. Isso quer dizer que daqui a um tempo, quando você não lembrar mais, ou quando a Júlia for grande, se você for amiga dela até ela ficar grande, você pode dizer: Júlia, eu encontrei uma folha onde eu anotei que você, quando crescesse, queria ser atleta. E você hoje é um atleta, que legal, você conseguiu. Então, o registro da pesquisa serve para depois também você confirmar se aquilo se tornou verdade, tá? Outra maneira de registrar é por meio de uma tabela. A tabela é útil quando você faz a pesquisa com muitas pessoas. Se você entrevistar muitos amigos da sua turma, dos seus colegas, amigos do seu condomínio ou que moram na sua rua, você pode ter uma quantidade muito grande. Você pode descobrir que tem 3, 4 amigos que querem ser médicos. Ou você tem mais de um amigo que quer ser professor. Você pode juntar as informações para descobrir quais são as profissões que os seus amigos mais gostam. Então, você pode fazer uma tabela para registrar os dados da sua pesquisa. Você pode colocar aqui profissão, e aqui, quantidade, ou número de pessoas.
Até para facilitar o registro da sua pesquisa, você pode fazer da seguinte maneira. Por exemplo, se descobriu lá que tem mais de um colega que quer ser professor quando crescer. Daí você olha, você já tinha feito uma lista. Você tinha uma lista com o nome de todos e daí você começou. Tem 3. Sabe esse jeitinho de a gente registrar? Eu ponho um risquinho para cada pessoa que quer ser aquela profissão. Por exemplo, a Marina, a Paula e o Francisco querem ser professores. Aí tem muitos coleguinhas que querem ser atletas. 5, então 1, 2, 3, 4, 5. Isso é fácil quando você está passando da lista para a tabela. Você pode depois aqui colocar o número, depois que você terminou de contar a quantidade. Então, outra maneira de registrar a pesquisa é por meio de uma tabela. Agora vamos ver como organizar melhor, então, a pesquisa. Olha aqui, ó. Para fazer uma pesquisa de maneira inteligente, a gente tem que pensar antes e planejar. Então, olhem os passos para a realização de uma pesquisa. O que a gente quer saber? O que queremos saber? Por exemplo, o passatempo preferido de alguém, a profissão dos familiares, o animal de estimação dos colegas. Tem muitos assuntos que a gente pode saber fazendo uma pesquisa com as pessoas que a gente conhece. A segunda pergunta é: quem nos dará as respostas? Não adianta eu perguntar o que você quer ser quando crescer para um adulto, porque ele já cresceu e provavelmente ele já tem uma profissão. A gente, quando faz uma pesquisa, a gente tem que pensar para quem a gente vai fazer aquela pergunta. Por exemplo, se eu for perguntar qual é o animal de estimação que você tem, você tem que perguntar para pessoas que tenham um animal de estimação. Então, essa é a pergunta: quem nos dará as respostas que nós precisamos? Por exemplo, se a gente vai pesquisar com os alunos, os coleguinhas da nossa turma, ou os outros alunos da escola, os familiares dos nossos colegas, podem ser os adultos, tá? Os habitantes de uma cidade, tem pesquisas que são feitas com muitas pessoas dentro de uma cidade, tá? A próxima pergunta é: como vamos registrar as informações que encontramos, tá? Eu dei aqui 3 exemplos: lista, tabela e texto. Mas tem outras maneiras. Uma maneira que vocês já devem ter visto por aí é por meio de um gráfico, mas nós vamos chegar depois nos gráficos. E por fim, a que conclusões nós chegamos? Quando você faz uma pesquisa, você vai aprender alguma coisa. Por exemplo, aqui eu descobri que tem mais coleguinhas que querem ser atletas do que querem ser professores, tá? Ou eu aprendi que a Júlia, quando crescer, quer ser atleta. Ou o Pedro quer ser engenheiro. Então, você, no fim, pode chegar a uma conclusão. Se alguém chegar para você e perguntar: o que você concluiu da tua pesquisa? Você vai dar a informação que você considera mais importante. Então, vejam alguns exemplos. O animal preferido da turma é cachorro, gato, elefante, coelho. A profissão seguida pelos meus familiares é... Aí você pode listar: o meu avô era médico, a minha avó era cozinheira, era costureira. Então, você fazendo uma pesquisa, você consegue as informações. Então, vamos fazer a parte agora do mão na massa. Vamos começar a preparar a nossa pesquisa. Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Número 1. Os alunos do 3º ano resolveram fazer uma pesquisa para saber a profissão
que seus colegas de turma querem seguir quando forem adultos? Vamos fazer essa pesquisa? Então vamos ali, o comando é: ajude-os a construir a pesquisa. Pergunta A: que pergunta pode ser feita para coletar as informações que eles precisam? Então, eu vou escrever aqui, ao lado, uma sugestão de pergunta. Você já pensou aí uma pergunta? Como a pesquisa é sobre a profissão dos colegas, eu poderia escrever a pergunta assim: vamos deixar bonitinho aqui. Essa pode ser a pergunta. O que você quer ser quando crescer? Talvez você tenha pensado aí um outro jeito de fazer essa pergunta. Você pode escrever a pergunta do jeito que você quiser. Essa aqui é a minha sugestão, tá? Então você pega o seu lápis e escreva no livro, nesse campo aqui, qual a pergunta que você vai fazer para as pessoas quando fizer a pesquisa, tá? A segunda, que é a letra B, é: quem dará as respostas? Ou seja, qual é a população a ser pesquisada? Nesse momento, a gente não pode encontrar os coleguinhas da turma para fazer a pergunta pessoalmente, mas você pode fazer a pergunta telefonando para o seu colega, você pode mandar uma mensagem, ou você pode perguntar para pessoas que estão, priminhos, amigos que estejam próximos de você, tá? Então, a resposta ali da letra B, essa aqui era a letra A, aqui é a letra B. Você pode colocar colegas, ou você pode colocar vizinhos, sempre pensando em crianças que ainda não decidiram a profissão e estão pensando em fazer o que vão fazer quando crescer, ok? Aqui no número 2 temos a nossa tarefa de casa. Agora vocês vão fazer sozinhos essa pesquisa, tá? Então, vocês vão verificar na casa de vocês qual é a maneira de você perguntar para outras crianças qual a profissão que elas querem seguir quando crescerem. Você pode, como eu falei, telefonar para colegas e amiguinhos, ou você pode perguntar para pessoas que estejam na sua casa e que você possa fazer essa pergunta. E daí você vai anotar ali, pode ser na forma de uma lista ou na forma de um texto, ou mesmo se você gostou da ideia da tabela, na forma de tabela. Registrar o resultado dessa pesquisa, anotando quantas pessoas ou quais pessoas e quais são as profissões que esses amiguinhos querem ter quando crescerem, tá? Então, nos vemos na próxima aula e não esqueçam de fazer a tarefa. Um abraço a todos. Obrigada!